Bem, esse é o tema mais importante, eu ousaria dizer, nesse momento em discussão no Congresso brasileiro. Ele vem aí na sequência da aprovação da PEC 186, que virou emenda 109. No final dessa nossa conversa, eu fiz um resumo muito apertado do que foi decidido na emenda 109 e acho que politicamente deve ser muito utilizado pelos partidos e pelas centrais sindicais. Por quê? Porque isso explora fissuras na base do governo. O governo cometeu um erro tático ao não retirar das regras restritivas, do congelamento de salários pelos próximos anos, os integrantes da sua base, né? O pessoal de segurança. Então, eu acho que é importante, nesse debate que se inicia agora, com as carreiras típicas de Estado, mostrar que não há nenhum tipo vamos dizer assim, de tábua de salvação ou de local onde você possa se esconder para fazer frente a essa reforma. Então, acho que é usar isso... Tela 1, vamos ver se está compartilhando. Ok. Está entrando aí? Tá. Bem, eu vou correr rápido. O JP já nos colocou a situação da PEC 32, né? Ontem foram escolhidos o relator e o presidente da comissão, relator deputado Arthur Maia, presidente deputado Fernando Monteiro. Começou o prazo a partir de hoje, na primeira sessão, de 10 sessões para apresentação de emendas. Então, passou já a Comissão de Constituição e Justiça, onde foram feitas 3 pequenas alterações na proposta, e nós agora vamos para a Comissão Especial. Essa proposta de emenda à Constituição, ela também, eu acho que para quem está na discussão, no debate político de direção, tem que estar aí familiarizado com 2 documentos que são a base dela. São 2 documentos do Banco Mundial. Algumas das propostas, na prática, reproduzem as recomendações desses documentos. Os 2 estão disponíveis em português, no site do Banco Mundial. É um ajuste justo, análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil, de 2017, e gestão de pessoas e folha de pagamento no setor público brasileiro, o que os dados dizem. Ele parte aí de uma premissa das projeções do Banco Mundial de aposentadoria de 26% dos servidores até 2022 e 40% até 2030. Muito provavelmente essas premissas são todas focadas nos servidores da União. Aliás, esse é um dos mais graves defeitos dessa proposta. As poucas referências a dados que existem nelas, a números, mencionam sempre os servidores da União, que são 10% do total de servidores públicos no Brasil. Nós temos 11.400.000 servidores públicos no país, proporcionalmente muito abaixo dos países da OCDE, também na casa de 12%. No final, tem uma comparação com esses dados. E o que essa sinalização coloca aí? É o que foi dito na abertura, que a proposta é que, agora, a médio prazo, nós tenhamos um completo esvaziamento do serviço público. A proposta é a privatização, é o serviço público sem servidores, é o serviço público, através lá do artigo 37A, a subsidiariedade sendo prestado por organizações sociais, cooperativas, empresas. Na verdade, o serviço público, o servidor público vira uma espécie em extinção, supostamente abrigado somente nas carreiras típicas de estados, mas num modelo que é absolutamente inviável. E aí eu espero que a gente consiga, no final, chegar nessa conclusão. Bem, um resumo do que é essa PEC. A primeira coisa que eu acho que quem está discutindo isso politicamente tem que enfrentar: esqueçam o que a PEC diz nesse momento. Acho que o primeiro debate a ser tomado sobretudo quem está em direção de entidades sindicais de servidores,
vamos dizer assim, superar a falácia, a mentira que foi construída de que a PEC não afeta os atuais servidores. Quem tem aqui algum convívio com os servidores públicos, o governo foi muito hábil lá no ano 2000, no começo de 2000, quando apresentou essa proposta, em criar uma certa comodidade, um conforto, uma situação dos servidores públicos atuais, achando que o problema não é com eles, que ela não os afeta, e afeta fortemente. Mais na frente eu detalho isso, como que afeta fortemente, mas eu acho que é o grande desafio, trazer os servidores públicos para os atuais, né, para esse embate. Mas não só eles, eu acho que o foco da discussão tem que ser com a sociedade. Nós não podemos estar... Se a reforma da Previdência, que atingiu o conjunto da sociedade brasileira, acabou sendo aprovada, tudo bem que foi aprovada numa versão mitigada, numa versão muito menos ambiciosa e abrangente do que pretendia o governo com a capitalização, mas ainda assim uma versão muito danosa, muito ruim aos interesses nacionais. Essa proposta agora, em síntese, o que ela faz? Ela simplifica a admissão de servidores públicos, ela acaba com a estabilidade no serviço público, ela cria aí um ingresso com 3 fases, a fase que hoje é o concurso público, né, de provas e títulos, pelo menos 1 ano de experiência com avaliação. Agora, tem 2 observações aí. Pode ser, esse ano de experiência não é do número de vagas disponíveis, eu posso ter aí 100 vagas disponíveis para uma determinada posição no Estado brasileiro, ou nos estados, ou nos municípios, e eu posso chamar para esse teste aí, para esse período de experiência, 200 pessoas, 300 pessoas, 2, 3 vezes o número de vagas disponíveis. Imaginem os aspectos éticos, assim, o que hoje tem de colaboração no serviço público, isso deixa de existir quando as pessoas passam a buscar a sua homologação, né, sua continuidade no serviço público ao fim desse período de experiência, sendo que essa avaliação ela vai ser feita pelos novos cargos de liderança e assessoramento que vão substituir os atuais cargos, funções de confiança e cargos em comissão. Esses novos cargos poderão ser 100% preenchidos por pessoas de fora do serviço público. Não é engano, não. Hoje nós temos restrições, apenas uma pequena parcela das funções de confiança e cargos em comissão podem ser preenchidas com pessoas de fora. Pois na proposta, todos os cargos, e aí estamos falando nas universidades, na arrecadação de impostos, na fiscalização ambiental, na fiscalização trabalhista, enfim, todos os cargos de chefia poderão... Imaginem esse governo com este perfil que todos nós conhecemos, que dispensa adjetivos, definindo aí todas as posições de liderança. Como vai ser, então, o critério de avaliação para a contratação final desses servidores? Então, é um modelo que já começa muito ruim, né, com essa forma de admissão, que acaba sendo aí uma admissão que passa a ter um controle ideológico, querendo ou não, com esse perfil de chefia que nós teremos, passa a ser, então, não admissão de servidores para o Estado brasileiro, mas admissão de servidores, os poucos que forem ingressar, né, diga-se de passagem, para os governos de momento. Essa proposta ela permite aí a redução de jornada e remuneração, lembrando que o Supremo já julgou inconstitucional um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal com o mesmo conteúdo. Então, o que fez o governo apresentou como proposta de emenda à Constituição agora. Isso já foi tentado, inclusive, eles tentaram num atalho agora, na votação da PEC emergencial, né, que virou a emenda 109, a PEC 186, que de emergencial não tinha nada, foi proposta em 2019 para ser votada só em 2021, mas houve uma chantagem do governo em relação à aprovação do benefício emergencial, e o relator, o senador Márcio Bittar, do Acre, tentou incluir essa proposição que já estava contida aí na PEC 32, de 2020. Não foi bem sucedido,
teve que recuar, teve que retirar essa proposição. Mas é uma sinalização forte, por exemplo, esse é um dos exemplos que essa proposta de emenda afeta, por exemplo, os atuais servidores. É possível aí uma redução de 20%, de 30%, de 50% na jornada e proporcionalmente na remuneração, e os atuais servidores, boa parte deles, estão em casa achando que não serão atingidos pela PEC 32. Cria aí o artigo 37A, talvez a mais ambiciosa, perigosa e danosa dessas proposições, que prevê aí a terceirização, a privatização de serviços públicos, sob o eufemismo de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados. Posteriormente, seria editada uma lei, e essa proposta também prevê a extinção do regime jurídico único, com exceções somente para a Defensoria, Advocacia, Ministério Público e Magistratura, que tem aí regras próprias dentro da Constituição, e possivelmente os cargos típicos de Estado, que ainda vão ser definidos. Havia uma vedação de qualquer outra atividade regulamentada. Essa é uma das poucas modificações que foi mitigada. Foram 3 pequenas alterações que o relator fez na CCJ. Então, o texto que saiu da CCJ para a comissão especial, ela tem 3 pequenas alterações pontuais, que eu vou falar um pouco mais disso à frente. Tem uma série de vedações, eu não vou nominar todas, mas uma série de vedações de férias de mais de 30 dias, adicional de tempo de serviço, que para os servidores federais, por exemplo, já não existe desde 2001, licenças prêmios, que para os federais foi extinto em 97. Aí as pessoas se perguntam, por que essa série de vedações aí? É porque nos estados e nos municípios que têm regimes próprios, nós temos aí muitos estados e municípios que ainda possuem essas regras. Então, o objetivo, em aprovando essa PEC, é fazer automaticamente uma revogação, vamos dizer assim, de todos esses dispositivos que, porventura, existam ainda nos regimes jurídicos dos municípios e dos estados do país. Essa proposta ela tem problemas de redação, ela chega a inserir um dispositivo que já até consta na Constituição, que é o artigo 37, parágrafo 9º, que está na emenda 103, em relação à incorporação da remuneração de cargos em comissão e função. Ela prevê aí afastamentos e licenças, retiram o direito a parcelas não permanentes. Isso, por exemplo, afeta muito a atividade sindical. Aqueles servidores que estão no exercício de mandato passam a ser eventualmente afastados basicamente com o vencimento básico e alguma gratificação permanente. Qualquer outra parcela de remuneração seria suprimida no caso do afastamento. Nós teremos, segundo o artigo 39A, se aprovado, 5 tipos de vínculos, aquele por contrato de experiência, naquela fase inicial do concurso que eu mencionei, o vínculo por prazo determinado, pandemia, enfim, censo, que hoje já existe uma autorização similar, o cargo com vínculo por prazo indeterminado, que é o padrão, só que é o vínculo por prazo indeterminado, sendo muito mais fácil de demitir, sem estabilidade, né? O cargo típico de Estado e o cargo de liderança, os cargos de liderança e assessoramento. Somente os cargos típicos de Estado têm assegurado o regime próprio de previdência social. Aqui nós vamos perceber que isso já causa aí, afeta já os atuais servidores e, inclusive, os aposentados, que acham, não, eu já estou aposentado, essa reforma não vai mexer comigo. Nós temos hoje no regime na Previdência dos Servidores Públicos um regime para aqueles servidores admitidos antes de 2003, com direito aí à integralidade e paridade com servidores da ativa, ou mesmo após 2003, quando os fundos de previdência complementar foram criados em períodos posteriores, até a criação do Fundo de Previdência Complementar, esses servidores têm um regime que é de repartição, né? Os atuais servidores
contribuem e financiam parte da aposentadoria dos servidores que já estão no quadro. Bem, com essa forma aí de você ter um regime próprio de previdência assegurado somente para os cargos típicos de Estado, o que vai acontecer com o serviço público dos poucos que ingressarem no serviço público? Eu digo isso porque, na verdade, nós estamos falando de 11 milhões e 400 mil postos de trabalho. O objetivo dessa previsão de terceirização, ninguém se engane, isso daí é mercado, isso daí para as empresas de terceirização de mão de obra, elas estão vislumbrando aí uma apropriação de espaço, de disputar, então, de passar a prestar esse serviço, isso com prejuízo, né? Porque o serviço hoje, o valor que é gasto 100 com o serviço público, com o servidor público, vai passar esses 100, que sejam o mesmo valor, uma parte disso vai ser margem de lucro e administração para uma empresa terceirizada. Lembrando que, normalmente, a regra da terceirização não são salários mais baixos, não só por isso, mas porque também essas empresas acabam pagando salários cada vez mais baixos, sobretudo em momentos como esse, de desemprego elevadíssimo, de recessão. Então, a tendência, assim, não precisa ter bola de cristal para isso, esse modelo desenha um serviço público privatizado e cada vez mais precário. Mas, voltando para a nossa questão, como que isso afeta os atuais servidores públicos? Se eu tenho um serviço público que deixa de receber novos servidores, os regimes próprios de previdência social tendem a ficar gradativamente mais deficitários, além do que eventualmente já o sejam. Então, isso permite, a emenda 103, ela já foi aprovada pelo Congresso, na primeira grande reforma aprovada pelo governo, e previu aí que, em caso de desequilíbrio atuarial, que já existe em alguma escala, mas que passa a ser potencializado com esse modelo de serviço público sem servidores, ou só com os servidores dos cargos típicos de estados vinculados ao regime próprio de previdência social, ele permite, então, o estabelecimento de cobranças adicionais para a Previdência Social de até 25%. Então, na prática, aquele aposentado que está em casa agora, no fim da vida, trabalhou 30, 40 anos, enfim, achando que tinha aí uma certa segurança, fez o seu planejamento para chegar a essa fase da vida, não dispõe mais de força de trabalho, lida com as dificuldades da saúde inerentes à idade, essas pessoas poderão ser chamadas aí, eles não são atingidos pela redução proporcional de jornada de salário, isso só atinge os ativos, mas a contribuição adicional para a Previdência Social os atinge. Então, é dessa forma que é preciso a gente ir desconstruindo no diálogo com os servidores atuais, com os servidores aposentados e mesmo com a sociedade. É esse o desenho que está sendo previsto por essa proposta. Mas não é só, viu? Antes fosse só isso, o pesadelo continua. Uma das proposições dessa reforma é criar superpoderes, transferir ao presidente da República. Transferir competência do Congresso para o presidente da República. A permissão para, por decreto, só não pode fazer isso se tiver aumento de despesa, mas sem aumento de despesa pode criar e extinguir ministérios e órgãos, extinguir cargos públicos. Esse que está em vermelho aí, extinção, transformação e fusão de entidades da administração pública autárquica e fundacional, foi suprimido na CCJ, é uma das 3 alterações. Transformar cargos públicos, alterar e reorganizar cargos públicos efetivos do Poder Executivo Federal e suas atribuições, acaba com a história. As carreiras que foram construídas em greves, em mais de uma greve, em décadas, às vezes, de construção, elas, num simples decreto, podem ser extintas. Então, isso mostra o poder de desorganização e de concentração de poderes que essa proposta de emenda à Constituição representa. E nós estamos vendo só essa fase 1 aí, esse quadro em verde aí, que é a proposta de emenda à Constituição. Não foram apresentados, mas na sequência nós teríamos aí 7 outros projetos de lei complementar, que tratariam de outros aspectos da reforma da Previdência, da reforma administrativa. Bem, aí eu sintetizo
alguns eu já mencionei, os impactos para os atuais servidores públicos. Vai ficar mais fácil demiti-los, muda a forma de avaliação de desempenho, eles perdem aí a exclusividade que tem hoje para o exercício de alguns cargos, funções de confiança e cargos técnicos. Tem umas regras de transição que chega a ser uma piada nessa proposta, que diz assim: não, esses servidores atuais não serão atingidos em relação aos seguintes direitos. Aí menciona quais são os direitos, aí vírgula, enquanto houver lei. Uma medida provisória resolve o problema. Aprovada a emenda à Constituição, no dia seguinte, o presidente edita uma medida provisória e todas aquelas garantias que foram concedidas chega a ser uma piada de mau gosto. Permite aí a ampla terceirização, né, e a terceirização tem as consequências previdenciárias, não retira qualquer garantia sobre os planos de carreira, enfim, essa proposta tem uma... Lembrando que, como esses poderes amplos aí em relação aos cargos, as carreiras, a reorganização, conferida aí ao chefe do executivo, presidente, governadores e prefeitos, por exemplo, os governantes podem transferir os atuais ocupantes dessas carreiras, das atuais carreiras, para cargos extintos a vagar, criar novas carreiras, e o que significa para um aposentado você perder a paridade com a carreira nova, a carreira que foi criada? Significa que você nunca mais vai ter reajuste, que você vai ficar congelado ali, sem revisão salarial, sem qualquer tipo de atualização. Então, não existe, várias vezes, eu já fiz essa fala muitas vezes, as pessoas, eu sinto na hora das perguntas, que as pessoas querem mas não tem nenhuma coisa que me proteja, se é aposentado, se é ativo, não tem nenhum lugarzinho que eu possa estar e que eu vou estar abrigado, protegido dessas proposições, não. Nenhum servidor público, seja ele da ativa, seja ele aposentado, estará protegido. E, mais ainda, né, a sociedade brasileira não vai ter nenhum tipo de proteção em relação a essas alterações. Aqui eu vou passar muito rápido, porque eu acho que na tela, mas vou fazer referência à fonte. É a nota técnica 254 do DIEESE. Eu acho importante este quadro que ela contém, eu reproduzi na íntegra, porque para dirigentes, é importante ter. Ele faz uma comparação. Qual o efeito sobre o serviço público de contratos menos estáveis e qual o efeito para a sociedade, né? Flexibilização da estabilidade, o que significa para o serviço público, o que significa para a população, os vínculos de experiência, essa ampliação das nomeações para os cargos de chefia, essa questão dos instrumentos de cooperação e esses superpoderes presidenciais. Então, acho que é importante, porque talvez a fórmula da gente enfrentar, combater essa proposta, é dialogando, como eu disse lá no começo, com a sociedade. O servidor público ele é o primeiro alvo, ele é mais rapidamente atingido, mas, na verdade, quem vai sofrer as consequências desse serviço público precarizado, terceirizado, sem servidores, é a sociedade brasileira. Como foi feito na reforma da Previdência, ela desconstitucionaliza muitas questões do serviço público, estende aí, de imediato aí para os servidores estaduais e municipais algumas propostas. Recomendo fortemente para os dirigentes a leitura do Atlas do Estado Brasileiro, onde eu coletei todos os gráficos, a maior parte dos gráficos que eu vou mencionar em seguida, que mostra que, na verdade, esse discurso que a máquina pública está inchada é uma falácia. Ele cobre aí o período 1987, 2017, 30 anos, então foi um trabalho de fôlego elaborado pelo IPEA, e acho que é importante nós nos apropriarmos desses dados para o debate político. E, em síntese, essa PEC ela propõe a implosão do serviço público brasileiro, nada menos do que isso. Ela não vai ser de todo ele de uma vez, mas a tendência é o Estado sem servidores, é um Estado privatizado, um Estado capturado pela iniciativa privada, serviços públicos prestados pelos agentes privados. O que não existe no mundo, na maior parte do mundo, no mundo desenvolvido, enfim, vou já mostrar isso para vocês.
O que o relator na CCJ retirou? Ele fez 3 pequenas modificações. Uma série de novos princípios que havia sido inseridos no artigo 37, que foram suprimidos, a supressão a vedação de qualquer outra atividade remunerada, e a supressão da linha D do inciso 6º do artigo 84, aquele de extinção, transformação e fusão, foi retirado só esse poder que deixaria de ser transferido para o presidente da República. Considerando a amplitude da proposta, são alterações muito tímidas, não enfrentam as questões. A CCJ não fez uma análise da constitucionalidade da proposta, enfim. Essa apresentação vai ser, sim, disponibilizada, eu vi uma mensagem aí no chat. Enfim, muito pouco foi suprimido, então nós temos que realmente enfrentar essa proposta agora na comissão especial, no plenário, e, se for aprovada, eventualmente, né, no Senado. Bem, para fazer o enfrentamento político dessa PEC, primeiro, ter a noção dos vínculos no mercado de trabalho brasileiro. Esse azul forte aí embaixo é o total de vínculos públicos. Houve um crescimento quantitativo, mas absolutamente, vejam que os vínculos privados em cima tiveram um crescimento muito maior, então não há um inchaço do serviço público brasileiro. Este quadro aí com essas cores, embaixo, em amarelo, dourado, não sei como aparece aí na tela para vocês, são os vínculos federais. Em azul, nós temos aí os vínculos estaduais, e em vermelho, os vínculos municipais. Percebam aí que o grosso, a principal, assim, se a gente puder fazer os números exatos não são esses, mas, para simplificar, nós temos aí quase 60% do serviço público de servidores municipais hoje, 40% de servidores estaduais e 10% de servidores federais. E a proposta praticamente ignora. Aliás, não há estudos públicos divulgados ainda. A Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público tentou obter no Supremo. Isso é o modelo da reforma da Previdência. Na CCJ não tinha estudo técnico nenhum. É como se tivesse surgido do nada essa proposta de reforma constitucional. Espera-se que agora, na comissão especial, que esses estudos sejam tornados públicos, como aconteceu na reforma da Previdência. Talvez seja um dos grandes debates que tem que se fazer nesse momento agora, né, com os parlamentares, para que eles exijam isso. Grosso modo, nós temos aí, esse aqui eu fiz uma síntese só para que a gente tenha em números absolutos, né? Quantos servidores públicos nós temos nos municípios? 6,5 milhões. Quantos nos estados? 33,670.000 e 1.118.000 na União. E quantos desses estão nas áreas de saúde e educação? 2,5 milhões, 1.200.000 e 200.000. Ou seja, 35%, 4 milhões de trabalhadores desses servidores públicos são das áreas de saúde e educação. Esses são o principal contingente de servidores públicos que nós temos. Esses são o principal alvo dessa reforma. Quando a gente olha aqui, esse gráfico aqui, é a despesa anual dos servidores públicos em relação ao PIB. Percebam que, em cinza, as colunas, nós tivemos aí uma elevação das despesas. Isso aqui foi feito corretamente não o que o governo apresentou, mandou para o Congresso, que não fez atualização monetária. O governo mandou os valores nominais, então é como se tivesse tido um crescimento explosivo. Quando se faz tecnicamente correto, como deve ser, que é atualizando para todos para a mesma data, nós saímos aí de um patamar de 460 bilhões de reais para cerca de 750 bilhões de reais, tomando todas as esferas, né? Mas isso quando se compara em relação ao PIB, percebam que todas as linhas estão praticamente uma linha reta. Nós não temos aí, seja no serviço público municipal, estadual ou da União. Então, é uma falácia dizer que há um inchaço, uma explosão no serviço público brasileiro. Em relação ao PIB, é absolutamente proporcional. Quando se considera, por exemplo, só os federais, aí um detalhe em relação à receita corrente líquida, é uma linha reta praticamente.
Então, não existe essa explosão do serviço público. Outra coisa importante, essa questão esse mito de que os servidores públicos ganham demais. Primeiro, a reforma da magistratura, Ministério Público, Defensoria, não lida com militares. Aliás, o pouco que toca os militares é para conceder alguns direitos, mas não. Os grandes salários que efetivamente existem e precisam ser controlados não são enfrentados. Aliás, o que o governo Bolsonaro fez há poucos meses foi criar aí um teto duplex, né, que permitindo aí que os ministros e o próprio presidente da República ultrapassem o teto constitucional salarial, que hoje é o do salário dos ministros do Supremo. Mas o que esses números dizem? A mediana mostra que, em nível federal, a mediana é aquele salário em que metade dos servidores está para um lado, metade dos servidores está acima e metade está abaixo, né? Ele é mais efetivo do que a média. A média é muito afetada pelos grandes salários, sobretudo nas carreiras jurídicas em nível federal. Então, a mediana, estatisticamente, é um dado mais correto, que é essa linha pontilhada aí, o quadro da direita. Nós temos aí um salário médio de R$ 7.000 em nível federal, de R$ 4.000 em nível estadual e de R$ 2.000 nos municípios. Os municípios que são lá responsáveis por mais da metade do serviço público, 6,5 milhões de servidores. Quando se analisa por poder, na verdade, se vê o judiciário, que destoa muito nas medianas, mas legislativo e executivo têm salários realmente bem mais modestos do que essa falácia dos supersalários que são mencionados pelo governo. Este quadro aqui, ele destrói a argumentação, mas destrói de um jeito assim inquestionável. O total, a distribuição da remuneração mensal por poderes, tá certo? O azul escuro é executivo, o azul intermediário legislativo e o azul claro judiciário. Percebam que no executivo, que representa aí 90% do serviço público brasileiro, aproximadamente, 48% dos servidores ganham até R$ 2.500. Se for somar a faixa de 2.500 a 5.000, mais 29%, dá 77%. Então, vejam como que é falacioso o discurso usado pelo governo de combate aos supersalários. O grosso dos servidores públicos do Poder Executivo, que é quem está na ponta realmente dos hospitais, das escolas, da segurança pública, tem salários muito mais baixos do que o governo faz a sociedade querer acreditar, né? Tudo isso dados desse Atlas do Estado brasileiro, que é de 2019. Aqui já a comparação, e já caminho mais ou menos para o final, já estou ultrapassando o tempo que me foi destinado, é a comparação com outros países da OCDE, que do lado direito eu coloquei 2 gráficos. A média da OCDE, os servidores públicos representam 21% do total de pessoas ocupadas, aqui no Brasil é 12%, então são 2 comparações, essa outra aqui é da OIT. Ambas mostram que o Brasil não tem esse inchaço de servidores, que é falsamente propagado aí por quem defende essa reforma. Nós temos aí falando fora da emenda 32, já em vigor, a emenda 109, né, que é a antiga PEC 186, que criou aí 3 gatilhos, que tem potencial de congelar despesas por até 15 anos. Não está escrito que vai congelar por 15 anos, mas ela criou 3 tipos de gatilhos. Nós estamos com um desses gatilhos disparados agora, calamidade pública. Já tinha, pela lei complementar 173, congelado o salário dos servidores públicos nos 3 níveis da federação até o final desse ano. Agora, como a pandemia não vai embora daqui para 2022, a gente não tem vacinas em quantidade suficiente para considerar encerrada a calamidade pública causada pela pandemia até o final do ano. Nós temos aí, entrando por 2022, já disparado o gatilho da calamidade pública, e temos outros 2, que é o de emergência fiscal e sustentabilidade da dívida. Isso significa, sem isenções, que aí eu acho que é o erro tático da qual as direções políticas agora têm que se aproveitar. Eu acho que, inclusive, abrir um diálogo com esses segmentos, inclusive os policiais, aqueles níveis mais esclarecidos das forças policiais,
policiais federais e policiais rodoviários federais, nas direções já se percebe um progressivo distanciamento. Embora haja uma identidade de pensamento conservador, mas há um sentimento de traição em relação ao governo Bolsonaro, que eu acho que tem que ser aprofundado disso. Se eles não foram separados, eles não foram protegidos pela emenda 109, por que o seriam agora na emenda 32? Eu acho que é esse o discurso que a gente tem que lidar com esse segmento, porque esse segmento da população tem muitos representantes. Nunca houve um parlamento com tantos representantes de polícias civis, de policiais militares, de oficiais de baixa patente dessas forças. Então, é importante, nesse embate agora na Câmara, na comissão especial, trabalhar com essa cisão. Você também vai trair a sua base, você também, como fez o governo na emenda 109, nós temos aí, basicamente, o que essa emenda fez? Ela proibiu, ela fez um congelamento geral, né? Eu não vou falar detalhado, o material vai estar disponível agora, concessão, as pessoas ficaram, proibiu conceder aumentos, não é só isso. Ela proibiu, na verdade, a criação de despesas. Então, já tínhamos aí a emenda dos gastos, mas ela criou aí restrições adicionais. Então, daqui para frente, há uma enorme dificuldade por exemplo, de ampliação de serviços públicos, de construção de uma nova escola, porque para contratar os professores para essa nova escola, vai ter que reduzir despesas proporcionalmente, por conta desses gatilhos, senão vão ser ultrapassados os gatilhos e se entra aí nas regras de congelamento. A sinalização disso é que essas vedações aí previstas por essa emenda, elas vão vigorar aí por muitos anos, enquanto vigente, no mínimo, aí a emenda 95, que foi aprovada em 2017, recordando, foi a primeira emenda, foi o motivo do golpe, vamos dizer assim, né? Muita gente não entendeu, mas por que a primeira medida legislativa aprovada após a deposição da presidente Dilma foi a PEC dos gastos? É porque era um degrau, era o primeiro degrau dessa escalada de se chegar ao desmonte do Estado brasileiro e a transferência de suas atribuições para a iniciativa privada. Aqui nós temos alguns estados que já estão com gatilhos ou ultrapassados ou em via de ser ultrapassados. Isso é só para mostrar que os gatilhos já estão em vigor, independentemente da pandemia. E mesmo alguns poderes em nível federal também começam a ter dificuldades, como, por exemplo, a Defensoria Pública da União e a Justiça do Trabalho. Então, nós já temos aí, independentemente, acabou a pandemia hoje, esses poderes já estão submetidos a essas novas regras, que são apuradas a cada 2 meses, e perceba que esse engessamento, então, ele é progressivo e muito extenso. Bem, essa era a síntese, o tema, o foco principal nosso aqui, mas o que a emenda constitucional assegura? Assegura que 2 dos objetivos fundamentais da nossa República, que são a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades regionais, eles são inviabilizados com essa emenda. Se a dívida pública, que passa a ser aí um valor constitucional, o que é um absurdo, essa subordinação dos direitos sociais à questão da dívida, ela fragiliza também um dos fundamentos da República, que é a dignidade da pessoa humana. Bem, essa era, assim, em muito apertada síntese, acho que pode encerrar, deixa eu só encerrar aqui o compartilhamento. Essa era a visão. Eu sei que eu corri muito, tá? É muito difícil de falar sobre essa proposta sem, vamos dizer assim, acabar falando demais, falando em muito tempo, mas o que eu tentei foi articular a questão do que é a reforma em si, mas, sobretudo, dar argumentos políticos para quadros de direção, para fazer o enfrentamento dessa reforma, tentar aprofundar essas contradições, ano que vem, ano eleitoral,
esses setores conservadores que estão deputados de primeiro mandato aí, para eles vai ser muito difícil eles defenderem essas propostas de austeridade radical, porque isso vai afetar os seus, vamos assim, representados mais direto, aqueles que os elegeram mais diretamente. Então, acho que, embora o governo tenha conseguido, ele não foi na velocidade que ele gostaria, ele queria ter gastado na CCJ um mês, acabou consumindo aí quase 3 meses na CCJ, 3 meses, né, na CCJ, arredondando. Quanto mais se puder retardar essa tramitação na comissão especial, antes disso, enfim, seguir a plenário, eu acho que todo o esforço possível deve ser feito. Uma campanha especial nesse momento, por acesso aos dados que deram sustentação a essa proposta de emenda, porque na hora que isso aparecer, vai mostrar, por exemplo, que estados e municípios foram ignorados na construção dessa proposta. Qual a consequência dessa proposta tão extrema para os estados brasileiros e, sobretudo, para os municípios brasileiros? Eu vislumbro aí que nós vamos fazer uma viagem, se isso for aprovado, nós vamos ter uma viagem no tempo, aí nós vamos retornar mais de 30 anos para antes da Constituição de 88, que cada prefeito que entrava, eu era estudante de Direito e convivia com essa realidade. Cada prefeito que entrava, ele simplesmente demitia todos os servidores e contratava novos servidores. Então, o Estado brasileiro perdia aí acúmulo de conhecimento, de experiência. Nós tínhamos servidores que estavam muito mais preocupados em agradar o gestor de ocasião, ou seja, a gente vai substituir o Estado por governos, e por governos com baixo nível de controles institucionais, enfim, poderes muito ampliados, superpoderes realmente. Eu acho que é uma viagem no tempo. Nós, na prática, vamos remar aí, vamos voltar para antes da Constituição de 88 e todo aquele descontrole social que tínhamos quando da construção, de elaboração daquela proposta que acabou se transformando em emenda constitucional à Constituição Federal de 1988. Enfim, era essa a síntese. Me desculpem a velocidade, me desculpem, mas é uma tentativa de, nesse espaço de tempo, articular o conteúdo jurídico da proposta com base de dados, ferramentas políticas para o enfrentamento dessa proposta nessa fase que a gente se encontra agora, que é na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Obrigado.